Olá, graça e paz. Pastor Júnior falando aqui, canal Caverna de Adulão, Ministério Ouvir e Crer São Paulo. Amados, hoje eu queria falar com vocês a respeito da graça. Não apenas de maneira conceitual, como de maneira geral nós acabamos aprendendo no campo teórico. Nós sabemos que a palavra graça, ela significa o favor não merecido. Mas eu quero, por alguns minutos, meditar junto com você a respeito do que de fato a graça é para nós. Na sua epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que eu quero falar com vocês nesse dia é que nós acabamos, por conta da própria construção que nós carregamos dentro de nós, por conta da nossa maneira de viver, por conta das nossas experiências, por conta da nossa visão de mundo, ou de maneira mais simplificada, por aquilo que nós conhecemos hoje como justiça própria, o nosso senso de justiça, a nossa visão do que é certo, do que é errado, os nossos padrões. Por conta disso, nós fomos levados a ter um entendimento da graça diferente daquilo que de fato ela é. Ainda que tivéssemos um conhecimento conceitual da graça, nós não experimentávamos a sua essência, a sua verdade. A graça de Deus não é meramente um conceito, uma disciplina teológica, mas ela é uma verdade e por meio dela é que nós alcançamos a salvação em Cristo Jesus. A graça, ela fala da disposição de Deus em nos abençoar, mesmo sendo nós pecadores. João escreveu: nisto, Deus prova o seu amor por nós, em que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Estávamos ainda em nossos delitos, estávamos ainda andando em pecado e em perdição, e Deus, perfeito, sem falha, Ele decidiu nos amar e decidiu nos restaurar. A graça foi o caminho por meio do qual Ele enviou Jesus para que nós pudéssemos, recebendo-o, crendo nele, desfrutar da reconciliação com Deus e da condição, da identidade de filhos. Isso é algo que não tem qualquer vinculação com nada do que nós fizemos. Por isso Paulo escreve: não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, quer você seja bom, quer você seja mal, quer você seja uma pessoa de conduta irrepreensível, quer você seja alguém que viveu a sua vida inteira fazendo todo tipo de coisa errada, isso não tem vinculação com isso, mas sim com a pessoa de Deus, com o seu amor por nós que nos foi derramado através de Jesus. Quando você recebe a palavra da salvação, a palavra da fé, quando você recebe essa palavra e você decide crer em Jesus, você é alcançado por esta graça. E uma vez que você é alcançado por esta graça e você decide crer naquilo que lhe é revelado por meio da palavra, você se torna participante da obra de redenção em Cristo Jesus. Amados, por que é tão importante entendermos isso? Porque quando nós entendemos isso, sobretudo que se registre fora do campo conceitual, mas sim por experimentar, por provar, por desfrutar, por se relacionar. Quando nós entendemos isso, nós somos de fato libertos de todas as amarras e todos os limites que nos foram estabelecidos por conta de um padrão legalista, por conta de uma visão sustentada num padrão de justiça própria. De maneira geral, nós sempre entendemos que alguém, para ser salvo, precisa merecer. Precisa ser alguém que tem uma conduta ilibada, precisa cumprir determinados preceitos. Mas até aí, o nosso padrão ele é limitado e falho. Porque qual é a nossa referência dessa perfeição? Que homem pode ser visto como alguém perfeito o suficiente para que todas as pessoas o tomem por padrão e decidam ser como ele, senão o próprio Cristo, aquele que, sendo Deus, se fez homem. E a verdade é que quando nós olhamos para Cristo, nós olhamos para a graça. Não existe maneira de você olhar para Cristo e querer desfrutar de salvação se não for pela graça. Porque você vai olhar para Cristo em sua perfeição, vai olhar para você em sua limitação e vai encontrar um abismo absurdo entre vocês. Mas até aí Cristo é perfeito, porque Cristo, ele é aquele que estabelece novamente a ponte, ele é aquele que estabelece novamente a ligação entre Deus e os homens. Não por acaso, a Bíblia também diz que não existe outro mediador entre Deus e os homens que não seja o próprio Cristo. Queridos, entender essa verdade muda as nossas vidas.
Muitas vezes nós queremos cumprir protocolos, nós queremos atender preceitos, os quais não têm qualquer vinculação com aquilo que Deus nos diz ou nos revela em sua palavra, mas tem a ver com padrões estabelecidos até mesmo dentro das igrejas. Andar na palavra de Deus, cumprir a palavra de Deus é muito mais do que cumprir um preceito religioso ou um padrão estabelecido por uma convenção. Isso fala de um relacionamento, de ouvir a sua voz, de ouvi-lo intimamente e entender o desejo do seu coração, o propósito do seu coração. Temos o velho hábito de orar e dizer, se for a vontade de Deus. A vontade de Deus não deve ser um mistério para nós. Ainda que ele tenha dito no livro de Isaías que os seus pensamentos são muito mais altos que os nossos pensamentos, ele também diz em Coríntios, através do mesmo apóstolo Paulo, que aquilo que ele estabeleceu para nós, que o olho não viu, o coração não subiu ao coração, o pensamento humano não conseguiu captar, ele diz que nos revelou pelo seu Espírito. Amados, entender a graça é viver um relacionamento com Deus de tal maneira que aquilo que Ele tem em seu coração deixa de ser mistério para nós e passa a ser o nosso cotidiano. Nós nos relacionamos com o próprio coração de Deus e nesse processo nós passamos a entender que tudo o que fizermos, tudo o que desfrutarmos, tudo o que experimentarmos está inserido dentro de um propósito perfeito. Basicamente é viver dentro de um propósito. E isso é viver a graça. Então, queridos, é muito importante que nós não sejamos apenas pessoas que compreendem conceitualmente a questão da graça, o assunto graça, porque isso é muito mais profundo. Estamos falando de um Deus que nos amou, sendo nós pecadores, não sendo merecedores. E esse amor não é um amor estacionário, ele não é uma coisa estanque, mas é um amor que tem movimento, que nos leva a um lugar, que nos conduz a um propósito. E isso passa por uma jornada, passa por uma caminhada, passa por uma resposta nossa, no sentido de ouvir o seu chamado e decidir caminhar em sua direção. Veja que, muitas vezes, nessa preocupação de sermos bons aos nossos próprios olhos, nós queremos cumprir preceitos, mas nós não nos relacionamos com Ele. E o que acaba acontecendo? Nós passamos a ser juízes entre nós e pessoas, ou até mesmo de nós mesmos, nos estabelecendo, nos colocando em determinados patamares, altos ou baixos, não importa, quer nos vejamos de maneira medíocre, quer nos vejamos de maneira superior, tudo isso ainda é um pensamento natural, tentando entender coisas que são espirituais. Mas quando de fato nós nos rendemos ao Senhor, nós nos relacionamos com Ele, nós deixamos este lugar de lógica, de análise, de tentativa de supor ou de entender, de teorias, e simplesmente desfrutamos de um amor que excede todo entendimento. Isso é viver a graça. Queridos, muitas pessoas temem isso. Muitas pessoas temem viver isso de fato, achando que a liberdade que Paulo cita em Gálatas, quando ele fala aos Gálatas, olha, vocês foram libertos, vocês foram chamados para a liberdade, permaneçam neste lugar. Isso porque os Gálatas estavam se permitindo sair do evangelho puro que haviam recebido por meio do próprio apóstolo Paulo e sendo levados a condutas e pensamentos religiosos legalistas. Próprio Cristo, ele disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Viver a graça não é viver num lugar de desordem. Viver a graça não é viver uma vida sem qualquer direção. Muito pelo contrário. A liberdade que Cristo estabelece para nós não fala de nós andarmos de qualquer maneira, mas fala de nós vivermos de maneira plena o seu propósito, conhecer o seu amor e andar nele. Ouça, lá no Antigo Testamento existe uma citação bíblica que nos chama bastante atenção, na qual Moisés, ainda passando a lei para o povo, ele fala a respeito de servos. O povo de Israel, lá no início, ele tinha esse sistema de servos e às vezes uma pessoa se tornava servo de alguém porque tinha uma dívida. E existia uma regra de que esse período em que a pessoa estaria servindo, ele seria para pagar aquela dívida. Então tinha um período pré-estabelecido. Quando esse período se encerrava, era por lei obrigatório que o seu senhor liberasse aquele servo, já que a dívida estava paga. Porém, existia uma situação prevista em que aquela pessoa que havia se tornado servo, ela passou a amar o seu senhor de tal maneira que, ainda que não tivesse mais dívida alguma, ela quisesse permanecer servindo a ele.
Quando isso acontecia, existia um procedimento que era feito publicamente, para que todos soubessem que aquele homem, que permaneceria sendo servo, não o seria porque estava em dívida, mas seria de livre e espontânea vontade. Por esse motivo, esse servo ele era levado a um lugar público e ele tinha suas orelhas furadas. Era um símbolo de honra, de respeito. Aquele homem era um servo, mas ele não era um servo que simplesmente fazia as coisas porque era obrigado, porque precisava cumprir um protocolo, porque se não fizesse morreria. Assim como muitas vezes nós entendemos que era o viver o Evangelho ou o caminhar com Cristo. Cumprir preceitos para não morrermos. Cumprir preceitos para não sermos condenados. Este servo agora era alguém que amava o seu Senhor e decidiu servir a Ele de maneira voluntária. Por que estou contando essa história para vocês? Porque viver a graça é exatamente isso. Viver a graça não é se tornar relapso, não é desprezar o Senhor, não é desprezar o propósito dEle, a vontade dEle para a sua vida. Viver a graça é entender que você não é obrigado a fazer nada, porém você o ama. E quando nós o amamos, nós passamos a nos comportar de maneira que queremos agradá-lo, não porque temos o objetivo de alcançar qualquer coisa, meramente porque temos prazer em ver que Ele tem prazer em nós. Queridos, viver a graça é entender que Deus já não é mais um supermercado, onde vamos lá buscar o que queremos, depois retornamos, sem nos importar com quem estava lá ou com o que essa pessoa tinha para dizer ou tinha como interesse. Muitas vezes vamos ao mercado com pressa, queremos apenas obter os produtos que desejamos, atender à nossa necessidade. Viver a graça é querer agradar a Deus. Viver a graça é viver num lugar em que nós desejamos a presença dEle. Por isso, nós já não oramos porque temos um problema. Não que você não possa apresentá-lo diante de Deus, mas você agora ora porque você tem prazer em orar. Você tem prazer em encontrá-lo no lugar secreto, como o próprio Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra para o teu quarto e fala com teu Pai que está em secreto. Já não será mais um ato de alguém que precisa resolver um problema e se dirige a Deus dizendo: Deus, por favor, resolva o meu problema. Mas será um ato de alguém que ama a Deus e vai entrar neste lugar para dizer: Deus, eu te amo e eu quero ficar aqui com você. Amados, a graça é muito mais do que o conceito que falaram para nós. E ela quer ser revelada para mim e para você. Ela é uma pessoa. Essa pessoa quer se relacionar conosco e quer nos levar a um lugar muito mais profundo, um lugar muito mais especial do que aquele que as tradições, as regras, os dogmas religiosos puderam nos passar. Então, eu te convido, nesse dia, decida sair das construções nas quais você sempre esteve, as tradições em que você se firmou. Talvez você seja alguém que, como eu, por muito tempo, se sustentou na sua própria justiça, no seu próprio caráter, no seu próprio padrão e se julgou alguém bom o suficiente, digno de receber alguma coisa de Deus. Eu quero te convidar a experimentar a graça. Eu quero te convidar a experimentar um Deus, um Jesus que é uma pessoa. E uma pessoa que nos ama sem que nós façamos nada para merecer. Coisa linda quando Jesus se encontra com um jovem rico, olha para ele e o ama. Esse é o Deus que quer se apresentar a você, que te ama sem que você faça nada. Mas decida não apenas saber disso, decida experimentar isso, decida viver isso. Onde você estiver, onde essa palavra puder te alcançar agora, feche os teus olhos, fale com o Senhor, se entregue a Ele, se renda a Ele. Ah, mas eu já sou frequente em uma igreja, eu já faço parte de uma denominação. Eu não estou discutindo isso com você. Estou te convidando para experimentar a maravilhosa graça. Decida isso na sua casa. O Senhor com certeza vai te receber. E você vai experimentar uma liberdade muito diferente daquela que você supôs de simplesmente poder fazer o que quiser. É muito mais que isso. É não precisar mais andar em pecado, porque você já não tem mais similaridade com isso. Você passa a ter identidade com Cristo. Você passa a estar ligado, a ser vinculado à santidade de Deus. Por isso você deseja isso com toda a sua força.
E o melhor, você é atendido nisso. Receba o Senhor na sua vida, decida andar com Ele, decida se relacionar com Ele e experimentar uma vida plena, diferente de tudo aquilo que qualquer modelo religioso ou lógico jamais poderia te dar. Experimente a graça, o favor não merecido. Deus te abençoe. Curta nossos canais, conheça a nossa página no Facebook, nos acompanhe e compartilhe para que outras pessoas também possam desfrutar dessa mesma graça, dessa mesma vida. Conheça então a nossa página Caverna de Adulão, Ministério Ouvir e Crer, São Paulo. Você também está convidado a vir cultuar conosco. Nós estamos nos encontrando todos os domingos na rua Prates, número 145, no Bom Retiro, no Hotel Luz Plaza. Nossos cultos são todos os domingos às 10 da manhã. Você é nosso convidado. Deus te abençoe, graça e paz.